Durante reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, que analisava a concessão do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, premiação proposta pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, os deputados Sanderson e Marcel Van Hatten se manifestaram contra a concessão do prêmio e lembraram que o ministro Alexandre de Moraes vem promovendo uma onda de autoritarismo e violação de direitos fundamentais. O deputado Sanderson apontou: nós, deputados federais, estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro Alexandre de Moraes e vamos aqui na Câmara homenageá-lo? Aí nós estamos no fim do mundo. O deputado lembrou que na véspera mesmo o deputado José Medeiros havia sido censurado e disse: nessa quadra política, uma cruzada ditatorial do ministro Alexandre de Moraes, vamos aqui homenagear justamente o algoz dos deputados federais? Pra que isso? O deputado lembrou que há multidões nas ruas protestando contra os atos do ministro e afirmou que vai recorrer da decisão da comissão de premiar Moraes. O deputado Marcel Van Hatten lembrou que a indicação foi feita em julho e desde então houve muitos fatos que demonstram a inadequação de se conceder um prêmio ao ministro. O deputado disse: a meu ver, essa indicação acaba maculando a premiação dada aos demais indicados. Eu não gostaria de estar recebendo um prêmio de transparência e fiscalização ao lado de alguém que, durante esse período eleitoral, atuou contra a transparência, foi partidário no processo de uma forma muito clara e que hoje é contra qualquer forma de fiscalização. Van Hatten apontou que o ministro vem censurando cidadãos há tempos e, recentemente, a censura está avançando sobre parlamentares no exercício do mandato, em violação à imunidade parlamentar prevista na Constituição. O deputado lembrou ainda que o ministro vem se utilizando de decisões monocráticas, sigilosas, sem participação do Ministério Público, unilaterais, arbitrárias e inconstitucionais para censurar o povo e disse: o que está acontecendo é injustificável. Injustificável. E digo mais, algo que deve ser levado à responsabilidade. O Congresso está acovardado. A Câmara está de joelhos diante do TSE e do STF. O Senado está de joelhos, humilhado, diante do TSE e do STF. Van Hatten lembrou episódios em que a Câmara aceitou passivamente a interferência de cortes superiores e disse: agora o resultado é esse. A Câmara está humilhada, envergonhada, acovardada, junto com o Senado, que não abre processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou ainda que a resolução que serve de base para a censura generalizada, além de ser ilegal desde sua concepção, expirava no segundo turno das eleições e continua sendo aplicada. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras.
A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Estamos acompanhando uma cruzada de abusos desse ministro Alexandre de Moraes e nós vamos aqui na Câmara homenageá-lo, mas aí nós estamos no fim do mundo. Ontem, o deputado José Medeiros, mais um deputado federal, bloqueado no Twitter. O Twitter é o meio de comunicação nosso, da modernidade, como também as outras redes sociais. Assim como nós, talvez há 10, 15 anos atrás, só falássemos via rádio, hoje nos comunicamos com a população brasileira pelo Twitter. E ontem o deputado federal José Medeiros, digno, honrado, honesto, todos sabem quem é José Medeiros aqui na Câmara, teve a sua conta bloqueada por esse ministro. Qual é a razão? Eu perguntei para o José Medeiros, que crime tu cometeu? Ele, não sei, nenhum. Eu estou procurando até saber o que eu fiz para ele ter me bloqueado. Então nós, nessa quadra política, uma cruzada ditatorial desse senhor Alexandre de Moraes, vamos aqui na Câmara dos Deputados homenagear justamente o algoz dos deputados federais, mas que é isso? Então, uma eleição muito disputada, tão disputada que muitos brasileiros, aí, pelo menos 58 milhões de brasileiros, não estão aceitando onde este ministro Alexandre de Moraes, de forma flagrante, atuou para que uma banda tivesse vantagens no processo eleitoral. Isso está muito claro. Então, não vamos aceitar. Se for caso, vamos fazer um recurso aqui, encaminhando, seja para a CCJ, para o plenário, porque ainda mais nesse momento, ontem à noite, com esse bloqueio do José Medeiros, né, faz com que a Câmara dos Deputados, todos, independente da posição ideológica, não admitam esse tipo de abuso praticado por um ministro do STF, que merece respeito, claro que merece, mas um deputado federal que tem aí 100 mil votos, pelo menos, não pode ter o seu direito de fala cortado, independente dessa fala dele ser favorável ou não ser. Nós temos que garantir sempre o direito de fala, direito de opinião, o direito de manifestação. Então, fica aqui o meu registro. Tenho certeza que essa comissão terá sabedoria e sobriedade para não levar adiante esse seu pedido. Obrigado. Presidente, tomei conhecimento aqui via assessoria que essa indicação foi feita no mês de julho, de 30 de junho. Eu entendo, e corroborando com as palavras do deputado Sanderson, que muitas coisas aconteceram desde então. E o que aconteceu desde então, em especial na condução do senhor Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, a meu ver, é mais do que suficiente para que esta comissão reveja esta indicação. Eu não tenho condições de votar favoravelmente, eu lamento pelos demais indicados, inclusive um indicado pelo nosso Partido Novo, porque, a meu ver, esta indicação acaba maculando a premiação dada aos demais indicados. Eu, pelo menos, pessoa física, Marcel Van Hatten, hoje deputado federal, não gostaria de estar recebendo um prêmio de transparência e fiscalização ao lado de alguém que durante esse período eleitoral atuou contra a transparência, foi partidário no processo de uma forma muito clara e que hoje é contra qualquer tipo de fiscalização do processo. O que está acontecendo hoje com o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de decisões monocráticas, sigilosas, sem participação no Ministério Público, unilaterais, arbitrárias e inconstitucionais, contra, inclusive, parlamentares que dispõem do artigo 53 a seu favor da imunidade parlamentar, censurando e calando-os, o que está acontecendo é injustificável, senhor presidente.
injustificável. E digo mais, algo que deve ser levado à responsabilidade. O Congresso está acovardado, a Câmara está de joelhos diante do TSE e do STF. O Senado está de joelhos, humilhado diante do TSE e do STF. E aqui, eu disse ontem na tribuna e repito, a humilhação não tem ideologia. Ela vai da direita à esquerda, passa pelo centro, é na Câmara e é no Senado. Deputados e senadores com medo de falar, senhor presidente. Eu peço, se for necessário, que inclua o tempo de liderança para eu poder falar com a liberdade que eu preciso para concluir o raciocínio, senhor presidente. Sei que a gente está num período de discussão, mas como o relógio não começou, quero contribuir para os trabalhos da mesa. Se for necessário botar o tempo de líder, eu utilizo agora. E a Câmara e o Senado tiveram, sim, deputado Sanderson, papel fundamental e vergonhoso nesse processo. A Câmara deixou prender, por maioria de votos, um deputado por manifestação de opinião. Por pior que fosse sua opinião, não poderia ter sido preso. A Câmara não deu resposta ao Supremo Tribunal Federal quando por 6-5 liberaram o ladrão da cadeia e deveria ter aprovado aqui a PEC da segunda instância. Não aprovou. A Câmara se deixou pressionar por membros do Supremo Tribunal Federal. E o próprio presidente da casa, Arthur Lira, articulou e trabalhou, mesmo sendo do partido da base do governo, pela derrota. Tem muito deputado que foi eleito em 2018, que viveu o mandato todo, deputado Sanderson. Eu sei que não é o caso de Vossa Excelência, deputado honrado e combativo. Viveu o mandato todo de selfie. Para saber onde estava, tinha que ir no story do Instagram, porque não estava no plenário para trabalhar aqui. Agora o resultado é esse. A Câmara está humilhada, envergonhada, para aqueles que são deputados sérios, acovardada junto com o Senado, que não abre processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, não para mostrar quem manda mais, porque ninguém manda mais numa república, para mostrar que somos independentes e harmônicos entre si, não existe um STF acima dos outros poderes, não existe um TSE que possa vir nos calar, isso é um absurdo, e agora vamos dar um prêmio para Alexandre de Moraes, por transparência e fiscalização? Eu não posso concordar, senhor presidente. Vossa Excelência é uma pessoa de muito equilíbrio, uma pessoa de muita sensatez. Eu sugeriria que, no mínimo, dadas as mudanças de circunstâncias, desde a indicação em junho, 30 de junho, até este momento, estamos no dia 9 de novembro de 2022. E acrescento, a resolução apócrifa e inconstitucional de poucos dias antes da eleição do TSE, tinha seu prazo de validade até o dia seguinte da eleição. Inclusive censurando o Brasil Paralelo, Jovem Pan News e entrando em redes sociais de uma série de pessoas e calando-as. Não tinha, apesar da resolução já ser de plano ilegal, porque Vossa Excelência bem sabe, é presidente da Comissão de Fiscalização, qualquer resolução do TSE só pode valer para as eleições em curso se aprovada até o mês de março do ano. Não foi o caso. E ainda assim estipulava que essas medidas de censura, que a ministra Carmen Lúcia, ela disse, olha, não é censura, mas se for, então vamos voltar atrás, mas vale só até a eleição, na iminência do fim do segundo turno, aquela ginástica mental toda para aprovar censura, valia só até depois da eleição. Já estamos no dia 9 de novembro, e um deputado ontem foi censurado de novo, não sabe nem por quê. Não dá para aprovar isso, senhor presidente. Sou contra, votarei contra se vier a voto. Peço ao equilíbrio e sensatez de Vossa Excelência que segure isso para um momento mais oportuno, porque eu não quero que se macule este prêmio, principalmente os demais premiados que vão estar lá para receber, inclusive o indicado do nosso partido, com esta indicação que é intempestiva e inoportuna. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ivan Valente. Parabéns pela coragem. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria começar a minha fala colocando o seguinte. Eu vivi 20 anos debaixo da ditadura militar, deputado João. Eu sei o que é ditadura.